Fala, pessoal, tudo bom com vocês? Para mais um episódio aqui, para que a gente possa encerrar o mês de maio em grande estilo. Hoje a gente tem uma satisfação enorme aqui de estar recebendo Dr. Prieto, e ele já me corrigiu no privado, mas eu vou chamar ele de Pietro. E assim nós vamos tocando. Uma simpatia, cara muito bacana, batalhador, já está há alguns anos aqui no mercado em Marabá, inclusive advogando já na causa empresarial para algumas empresas daqui de Marabá, inclusive empresas que são parceiras também nossas aqui, como a Principal Bebê e Mamãe. Ele é um dos responsáveis pelo departamento jurídico da franquia, né? Da Principal Bebê e Mamãe, e também presta serviço para Intergrãos, para Intercom, e para algumas outras empresas aí que no meio do bate-papo a gente vai falando. Mas a pauta de hoje, pessoal, é direito empresarial. É o outro lado jurídico para aqueles que estão empreendendo e... Ei, como é que eu faço? Qual é o passo que eu posso dar? Né, Jean? Tipo, será que eu posso abrir isso aqui? Tem alguma legislação específica que eu possa empreender nesse segmento? Eu tenho interesse nisso aqui, mas tanta burocracia, tantas travas, é complicado você empreender nesse tipo de negócio. Então, a gente vai tentar tirar a maior parte das dúvidas da galera, tá? Porque, inclusive, a gente já tem um briefing aqui, vou pegar a cola do celular hoje, porque é uma pauta bastante teórica, porém vital, para o desenrolar do negócio de cada um de vocês que assistem a gente, ou de vocês que querem empreender e também querem ficar ligados aí em dúvidas, né? Então, Pietro, seja muito bem-vindo, doutor. Satisfação enorme tê-lo aqui. Fique à vontade, primeiramente, para dar as suas credenciais aí. Eu vou abrir como eu costumo falar, né, Caetano? E aí, fala comigo, empreendedor. Dizer que é uma honra enorme estar participando aqui do podcast do Circuito Empreendedor. Eu que sou... Eu assisto, todinho, sou inscrito, tenho um caderninho ali que eu Olha anoto só. Todas as dicas do Circuito Empreendedor. Não tem dica melhor para deixar para a galera, então, para assistir os outros episódios. Assiste todos os episódios. Tinha até uma discussão com a minha esposa. A gente estava viajando. Olha aí, Jean. E aí, de noite, eu parava e ia assistir os episódios do podcast do Circuito Empreendedor, justamente porque eu sou um entusiasta do empreendedorismo e atuo nessa área porque realmente acredito muito que o desenvolvimento social ele está direcionado pelas empresas. As empresas que geram emprego e renda e estão voltadas para ajudar uma cadeia social enorme e fazem toda a diferença na nossa sociedade. Pronto, tá vendo, pessoal? O homem já deu as credenciais. Para quem não o conhece, a gente já vai deixar agora as redes sociais dele, para você ir lá. Ele tem cada sacada lá sobre o empreendedorismo, pessoal, mas de uma linguagem muito mais, vamos chamar assim, popular, uma coisa muito mais branda, sem a parte teórica, sem a parte ali do rito do direito, que é toda uma linha, toda uma regra. Sonho da minha mãe era que eu fosse advogado, que eu estudasse, que eu fosse juiz, alguma coisa do tipo. Eu falei, não, mãe, não dá. Vou para ver empreendedora do meu pai. E assim eu fui e estou até agora. Então, e pretendo seguir. Mas eu tenho alguns amigos que foram da administração, inclusive colegas de faculdade, que hoje também fizeram a graduação de Direito e estão adicionando a administração junto com o direito administrativo. Imagino. Né? Porque é um dos braços do direito. O Exatamente. Direito, na verdade, tem vários braços, né? Exatamente, Caetano. E assim, a gente pretende, né, uma pegada nova de tentar tirar esse formalismo todo do direito para que o empreendedor ele consiga acessar. Toda vez que a gente é contratado por uma empresa, a empresa ela chega com aquela conversa assim, doutor, eu quero lhe contratar, eu quero contratar o seu escritório para usar igual como se fosse um plano de saúde. Eu não quero precisar usar. E eu falo que esse é o maior erro da empresa. Por quê? A gente tem que prevenir para não remediar. Pronto. Entendeu? A gente tem que entrar em todas as áreas, todos os processos da empresa para poder identificar e diminuir o risco. Acabar com o risco, a atividade empresarial ela não tem como você acabar com o risco. Mas tem como mitigar esses riscos. Isso.
O próprio Azulay, ele fala muito isso, ele fala do risco presumido, né? A gente tem um risco calculado. Esse risco calculado, porque eu brinco com a maioria dos meus clientes que eu falo que o empreendedor ele deveria receber o adicional de periculosidade. Porque o tempo Isso todo mesmo. ele tá passando, ele tem que se arriscar. Isso Se ele não se mesmo. arriscar, ele fica na mesmice e o mercado vem e engole ele. Então você falou do Azulay, o Azulay foi o episódio da semana passada, tá, pessoal? Com a gente aqui. Para quem ainda não assistiu, volta lá, vai lá na área do canal e procura o episódio anterior a esse. Também assista porque tá imperdível. O Azulay passou algumas semanas aqui, né? Na Sim. semana retrasada e na passada na nossa região, e a gente também teve a oportunidade, em 2 momentos. Primeiro, trazê-lo aqui e depois o seu escritório, né? Que teve a brilhante ideia de fazer um evento aberto ao público com a doação de alimentos. Conta um pouco pro pessoal aí, quem não pôde participar do evento. O nome do evento foi o primeiro circuito do Mundo é de Quem Faz. Que é o jargão dele. É, o jargão. O jargão do Azulay é o mundo é de quem faz. E foi assim, um encontro de 2 loucos, né? A gente costuma dizer que 2 loucos se encontraram e resolveram trilhar ali um caminho de fazer uma palestra voltada para o empreendedorismo da nossa região. O Azulay, eu não conhecia o Azulay até 1 mês atrás. E aí o Denis, nosso presidente lá do Conjovem, me convidou para uma palestra, eu ainda não era nem associado ao Conjovem, me convidou para uma palestra do Azulay lá no Conjovem. Isso. E nesse dia dessa palestra eu não pude ir porque eu estava dando uma oficina de franquias aqui na Faculdade de Carajás e eu não pude ir. Exatamente. E aí eu cheguei um pouco mais tarde, eu fiquei ali pelo meio. E aí eu fiquei encantado com aquela forma... O Jean também. Com que o Azulay encarava o empreendedorismo. As pegadas que ele tinha, as sacadas e a forma, sem muito formalismo, de empregar como é que faz uma gestão empresarial. E, curiosamente, ele também é seu colega de direito. Colega advogado também, colega advogado. E aí, a gente se encontrou ali, não teve uma troca no momento, mas assim que eu saí do evento, eu já peguei o celular, falei, fala comigo, empreendedor, vocês precisam saber o que eu vivi agora, que experiência maravilhosa que eu vivi nessa 1 horinha que eu passei com uma imersão de empreendedorismo lá com o Azulay. Justamente. E aí dali, o Azulay foi embora para Belém e quando ele estava voltando, a gente começou a conversar nas redes sociais e ele falou, preciso conhecer teu escritório. Vamos lá no teu escritório. Eu falei, cara, é uma honra receber você no escritório. Bacana. E daí o resto foi história. Quem foi, presenciou, visualizou, pôde fazer muito network e realmente foi um evento muito bacana. Mas vamos lá, conta um pouco da advocacia empresarial, porque afinal de contas tu voltando um pouco ao que tu falou, muita gente te procura já com a bomba na mão. Exatamente. E com o relógio já contando. Ou com a bomba que já explodiu e tá ali tipo, doutor Pietro, eu não sou MacGyver, mas tem que desativar essa bomba aqui porque explodiu. Exatamente. E eu costumo dizer, que eu falo muito isso para quem procura a gente, que a advocacia empresarial é uma advocacia de bastidores. Aquele advogado que ele costuma aparecer muito, olha, resolver um caso impossível, é porque o dever de casa não foi feito. Entendeu? Porque quando a bomba vem muito grande, ela vem acumulando lá de trás. Então, por isso que a advocacia empresarial hoje, ela precisa ser uma advocacia preventiva, uma advocacia que vai analisar todo o processo da empresa, vai adequar na conformidade da lei, vai entender como é que funciona a governança corporativa. E aí são palavras meio técnicas, né? Mas a governança corporativa, só para resumir rapidinho, claro. Caetano, nada mais é que os processos da tua empresa. A tua empresa ela tem o setor jurídico, ela tem a contabilidade, ela tem o RH, ela tem o setor de execução e você precisa que esses setores estejam alinhados para que você possa identificar. Imagina só que você institui um programa muito bom na sua empresa, um sistema onde você consegue identificar de onde vem as inserções do contador, do RH, qualquer problema que tenha na empresa. E a alta gestão tem uma cultura criada dentro da empresa para seguir esse procedimento, e a empresa está com um controle bom, aí você chega ali num gestor seu e na frente do computador dele tem ali um post-it com a senha e o login dele desse sistema. Toda a sua operação está prejudicada
porque alguém pode pegar essa senha, alimentar de forma errada e não trazer uma transparência, uma equidade e uma responsabilidade que a empresa tem que ter. E esses 3 pontos aí, transparência, equidade, tem mais um, prestação de conta e responsabilidade, são pontos basilares de uma empresa, porque isso gera a credibilidade dela. Tem um curso de compliance de Harvard que dos jargões dele é: se aquele fato, aquele ato administrativo da tua empresa, do teu colaborador, ele não pode ser publicado no New York Times, então aquele fato está errado, a tua empresa está entrando. Porque a tua empresa ela precisa ter transparência, ela precisa que a tua prestação de contas seja auditável, equidade, o gestor, o líder, ele precisa dar exemplo. E aí eu comparo muito isso, por exemplo, um dos grandes exemplos que eu tiro é o Egino. Tu chega na Principal BB ali, tu não vê que o Egino é o proprietário da empresa. Ele carrega móveis, ele tá ali, vendendo lá no balcão, tá falando com o cliente na porta da loja. Então ele é exemplo. E isso aí a advocacia empresarial tem que atuar para ver se a empresa ela está em consonância com todas essas áreas, se o processo está sendo respeitado e dentro disso se está tendo toda a adequação legal. E aí para pequenas empresas, microempresas, por exemplo, como é que faz essa questão da prestação de contas? Porque assim, isso aí você está falando para empresas de médio já e grande porte. Empresas que estão no presumido, no real, que são regimes tributários. Mas para a galera assim que é micro e pequeno, assim, dá uma dica aí já para a galera. Antecipa aí. Caetano, desculpa discordar de você, eu acho que posso Não, discordar aqui, por favor. Claro. Todo mundo já vem aqui e discorda, né, Jean? Sim. Que dia que quiçá Fernando Bacelar, que veio aqui só faltou bater em mim. O empreendedor, o pequeno empreendedor, ele costuma ver essas palavras, por exemplo, você fala de compliance, de governança, são due diligence, são palavras em inglês, parece que está alcançando o macro, são aquelas grandes empresas. Que são um percentual desse tamanho dentro do mercado. Só que o que acontece? A micro e pequena empresa, ela precisa fazer a gestão do seu negócio e respeitar esse processo. Só para te dar um exemplo, o dono da mercearia da esquina. Certo. Que ele tem um processo ali, ele recebe, ele vende, ele anota no caderninho, ainda faz aquela anotação. Papel com pauta, no Tilibra. No caderninho, volta. E no final do dia ele tem o caixa dele ali. E ele vai e tira aquilo e acha que aquilo ali é o lucro dele. Pronto. Ele não faz a gestão dele. Esse é o ponto. E nesse ponto, você tem que ter, sim, a governança corporativa de uma microempresa. Pronto. Entendeu? Independentemente do seu tamanho, você precisa gerir o seu negócio como um negócio. Exatamente, para você poder identificar onde está a sua falha e conseguir crescer, progredir. Porque o grande problema jurídico, inclusive, da maioria das empresas é que ela vai acumulando esse passivo, essas inconformidades, e lá na frente, como você falou, chega a bomba para o advogado. E aí também o empreendedor, às vezes, acaba misturando o que é dinheiro da empresa, o que... não, hoje sobrou R$10. Não, esses R$10 não é lucro. Esses R$10 tem amanhã. Tu tem que repor as mercadorias que tu vendeu hoje, vai começar a fazer um equilíbrio de caixa, tem que ter reserva para fazer a compra futura. A gente está usando aqui do exemplo, tá, que ele deu do mercadinho da esquina lá. Exatamente. Do mercadinho do Jean. Né? Usando o Jean aqui de referência, mas a princípio é isso. Então, por isso que as empresas então chegam contigo e falam: meu Deus, eu estou perdido aqui, eu não sei como chegou isso. Às vezes nem ele sabe mais porque ele perdeu a mão do negócio. Porque perde o controle, porque não tem como fazer todo esse link entre os setores e aí, como eu falei, vai do macro ao micro. Você criar essa cultura organizacional dentro da empresa é extremamente necessário para que a empresa se desenvolva. Independente do tamanho, doutor? Independente do tamanho. Pronto. Então, o pessoal fica a dica aí, viu? Porque o pessoal pensa assim, poxa, tal, o meu modelo de negócio, eu optei em entrar no segmento de franquias. Então, eu tenho toda uma formatação. Inclusive, o doutor Prieto também tem uma baita contribuição para empresas que, como a Principal Bebê Mamãe, por exemplo. Contrato do jurídico da Principal Bebê Mamãe, por exemplo, é o doutor Pietro que foi lá,
formulou, editou e está dentro dos padrões, dentro da legislação civil, todo o regimento, que tem uma lei de franquias que é específico, não é somente uma empresa em si que você abre, não, eu vou virar marca e tal. A gente também tem outras franqueadoras aqui em Marabá, por exemplo, como a Maspará, né? E aproveitando, então, vamos falar da Maspará aqui, porque é de seguros, Sim. e hoje a Maspará não só é uma corretora de seguros direcionado para auto, para residência, para vida, não. Agora eles também estão comercializando consórcios, estão, inclusive, abrindo outras franquias. Olha só que maravilha. Fora de Marabá, já tem franquias em Uruará, aqui no extremo oeste nosso aqui do Pará. Tem outras franquias já em negociação. É uma empresa que tem 20 anos de mercado, porque eu sou suspeito para falar, porque além de cliente, também gosto muito da proprietária, que agora é franqueadora, né? Da franqueadora Sueli Piânio, mandar um beijo aqui para ela e também mandar um abraço para todo o time lá. A Paola, que nunca mais veio aqui, né, Jean? Paola, olha, tá aí, Paola, que ela assiste tudinho. Tem que vir aqui, Paola, também dar uma prestigiada na gente aqui. Inclusive, eu tenho um presente pro Dr. Pietro, tá bem aí, ó. Tô seguro, Maspará Seguros. Posso pegar? Mas é claro, isso aí é seu, por favor. Obrigado, vou abrir. Você pode abrir. Presente a gente abre na frente. Isso, e aí aproveitando também, a gente vai deixar uns convitezinhos extras lá no nosso Instagram do Circuito Empreendedor. Rapaz, é uma caneca linda aqui, rapaz. Para quem quiser assistir os programas aqui presencialmente, dentro do nosso estúdio. Obrigado, Caetano. Obrigado, uma caneca lá para você tomar o seu café. Seguro, ótima. Caneta, adoro caneta também. Pronto. Caneta importantíssima na história. Ainda tem um squeeze aqui. Squeeze para se hidratar em Marabá, esse calor. Pronto, tá vendo? Esse calorão. Muito vai obrigado chegar, aqui, eu vou deixar aqui. Vai chegar o verão agora. Praia, Tucunaré. E linkou, né? Linkou. Mais seguro, prevenção. Prevenção. A gente estava falando de prevenção. Por isso, tudo é linkado aqui, doutor. Não tem erro. Tudo é linkado deixar aqui. A propaganda. Tudo é linkado. Então, mas voltando aqui, nós vamos abrir aqui para quem quiser assistir o podcast aqui. Tipo, nós vamos jogar lá no Instagram. Aí quem quiser vir no estúdio aqui assistir a um programa sendo gravado, vai ser muito bem-vindo. Então aguarde que vai vir outras novidades. Vou já entrar na fila. Eu sou o primeiro da fila. O Jean já deixou também um contato aqui da Maspará na tela, tá? Então, aproveitando também, doutor Pietro, então, sobre a advocacia empresarial, e também você já tocou no ponto aqui da governança, né? Tem uma questão agora para empresas, por exemplo, que trabalham com carteira de cliente. Hoje, o mercado online, por exemplo, é muito voraz nesse sentido. O marketing digital, que depois você vai contar um pouco também sobre o marketing jurídico. Vamos falar. Mas vamos falar primeiro da Lei Geral de Proteção de Dados, porque isso, tem muita gente, por exemplo, que tem um sistema, quando o cliente vai na empresa, cadastra esse cliente, faz toda uma rota de atendimento desse cliente dentro do sistema, mas depois está lá aquele contato e não sabe o que faz. Ou sabe o que faz, fica sendo inoportuno, enviando várias mensagens por e-mail, disparador, e-mail marketing ou pelo próprio WhatsApp, enfim. Calma, pessoal. Tem muita coisa, porque hoje a legislação com relação a esses dados, ela mudou. Então, se você autorizar que os seus dados sejam utilizados pela empresa a título de comunicação, de oferecimento, né, de comercial, entre outras coisas, aí você tem que ir lá e apertar aquele botãozinho lá para deixar autorizado, que aí automaticamente. E com isso a empresa tem que, inclusive, proteger os seus dados, porque não pode vazar esses dados. Tá vendo como eu quase fui advogado? Perfeito, Caetano, perfeito. Você já deu uma explanada aí. Agora você vai falar na linguagem. Mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais aqui acerca da LGPD. A LGPD ela foi criada em 2018, tá? Depois para fazer um melhoramento acerca do Marco Civil. E justamente porque no nosso novo mundo digital, as informações valem ouro. Inclusive o que a pandemia trouxe ainda mais rapidamente do que nunca. Aflorou ainda mais.
Aflorou ainda mais. Só que você tem que ter cuidado com o tratamento que você dá a esses dados. Que é o famoso lead. Isso. E as empresas não só têm que ter cuidado com o do cliente, mas com o do fornecedor, os dados do fornecedor, os dados do colaborador, entendeu? E tem que ter toda uma autorização de que forma você vai utilizar esses dados. A LGPD ela trabalha com alguns princípios, como o princípio da finalidade. Você não pode captar um dado de forma indiscriminada. Para que você quer meu dado? Eu sou o seu cliente, você está pegando meu dado para fazer uma consulta no SPC, no Serasa, só ali, e dali eu posso transmitir esse dado para terceiros sem a minha autorização, você não pode transmitir sob pena de responder. E aí, empreendedor, eu quero chamar a atenção para o empreendedor. A multa é altíssima. A legislação prevê de 2% do faturamento anual até 50 milhões. Nossa. Para quem tratar de forma errada esses dados. Olha o perigo que a empresa está correndo. E aí, Caetano, mais uma vez, não tem distinção entre o pequeno Não tem distinção. e o grande. E por isso vem, então, as regras, por exemplo, quando aparece no seu celular, quando ligam para você 0300, aí já aparece que é spam. Por quê? Porque já é telemarketing, e aí, antes da LGPD, e aí não tem como coibir nem como controlar. O ideal é desse ponto, desse marco, para frente. Exatamente. E as pessoas também, Caetano, elas não prestam atenção nas autorizações que elas vão dando. Muitas das vezes, se você pegar seu celular aí, se fizer qualquer consulta no Google, consulta, daqui a pouco começa a aparecer um monte de propaganda voltada para aquilo por causa dos cookies que você consultou. Por causa dos cookies, por causa das autorizações que você vai dando. E aí eu estava conversando um dia desse com a minha esposa e não estava pesquisando nada, conversando. Aí você foi abrir o celular. E aí eu fui abri o celular. Apareceu a mesma coisa. E apareceu que eu estava conversando com a minha esposa. Então olha o perigo disso. Até que ponto... O algoritmo te pegou. Até que ponto o algoritmo pode trazer isso para o bem ou para o mal. Informação, hoje, eu costumo até falar que, por exemplo, em caráter macro, as guerras hoje em dia, a informação vale mais do que o armamento. Sim, vale mais do que o arsenal. Tiveram casos que o cara, a força lá da Ucrânia estava dentro de um colégio, o cara sem nenhuma pretensão, Jean, o cara simplesmente pegou a câmera, fez uma selfie e botou a localização. O pessoal da Rússia, da inteligência da Rússia, viu a localização, pegou, programou um míssil e caiu lá. Por quê? Porque o cara foi para a rede social e disse onde ele estava. Então, assim, esse negócio tem mais coisas ainda mais densas da Lei Geral de Proteção de Dados do que outra coisa qualquer. Agora, uma coisa é você, a gente está aqui, mais tarde a gente já vai estar postando nas redes que a gente gravou o programa aqui e tal. Isso é uma coisa. Sim. Aí vai aparecer, inclusive, vários outros podcasts, tanto no meu quanto no seu perfil de redes sociais. Mas uma coisa é, cuidado, porque às vezes você fala muitas coisas aonde você está e que você não quer que ninguém saiba, ou que você precisa se proteger para não ter uma imagem negativa. Exatamente. Né? E aí você acaba tendo esse problema. Expondo aqui, ó. Tudo sendo exposto aqui. Aí, aproveitando, falando de tecnologia, Sim. Só para concluir, como é que é? Vamos abrir um parêntese rapidinho aqui. ChatGPT, como é que é o chatzinho lá pro advogado? Porque até então, hoje, todo mundo tá falando aí de inteligência artificial. Daqui a pouco o cara consegue tirar a nota dele no OAB, ele pega o número dele e pronto. Aí ele assina lá o chat, causo tal, jurisprudência, não, esse aqui nunca teve e tal, não sei o quê. Vai acabar? Vai ser substituído? Como é que funciona isso daí? Caetano, eu não vejo como uma ameaça para a advocacia, não. Eu vejo como uma ferramenta muito útil para otimizar o trabalho do advogado. Pronto. Mas vou trazer mais uma citação do Azulay, que eu sou um fã do Azulay, e o Azulay fala que ele presta assessoria para pessoas, não é para empresa. Tá. Entendeu? E os casos, eles são muito específicos. Eles são muito palpáveis e você tem que ver a minúcia de cada caso, analisar e sentir aquela dor. A minha esposa, ela costuma falar que eu compro muito a dor das empresas.
eu vou dormir com aquela dor de cabeça que a empresa está tendo. Eu acordo de noite para anotar ideias que eu tive para apresentar uma defesa, para fazer... Isso aí, o ChatGPT, ele não vai tirar do advogado. Esse contato direto com o empreendedor, com o consumidor, com um réu preso, o robô ele não vai substituir. Apesar de que no Canadá, por exemplo, já tem a advocacia totalmente digital feita, que você chega e autorizado pela justiça, inclusive. Você narra os fatos ali para um sistema e o sistema emite a sua petição e protocola para o juiz analisar. Então, assim, isso aí então vai ser um terror para a Defensoria Pública. Exatamente, aí perde a função, mas mais uma vez eu chamo a atenção para a questão humana, para a questão do contato. O defensor público ele vai lá, ele atende o seu Zé, que vem lá do interior, contar com a galinha embaixo do braço para te dar de presente, e falar assim, ó, doutor, me ajude, eu tô passando, a minha situação é aqui, aqui, aqui. E não existe padrão que encaixe em todas as situações. Entendi. Então, são muitas especificações e aí vai de cada um. Exatamente. Eu entendo como uma ferramenta para otimizar o trabalho do advogado. Agora, para acabar com a advocacia, eu não vejo isso. Mas então, a gente voltando para a Lei Geral de Proteção aos Dados. Tu tem outra colocação para fazer? Eu tenho algumas colocações para fazer a respeito dos princípios. Eu falei da finalidade, a gente tem que ter uma finalidade, a gente tem que ter uma adequação. Por exemplo, eu lhe recebi no escritório para entrar com uma ação de danos morais. E aí eu peço para você o seu comprovante de imposto de renda. Qual a necessidade que eu tenho de armazenar o seu comprovante de imposto de renda, que não seja para pedir uma justiça gratuita, por exemplo, mas por outro motivo. Então eu tenho que adequar a necessidade daquilo que eu vou querer. Certo. Isso é bom para o empreendedor, isso é bom. Quanto menos dados o empreendedor tiver sobre a sua responsabilidade, a responsabilidade é menor. Porque a gente falou em questões macro, eu citei aqui a guerra, mas deixa eu te dar um exemplo simples aqui. Tu tá na tua empresa e aí um consumidor foi lá e comprou uma geladeira bonita. Aí você vai lá e fala, tá aqui, seu João, faz uma propaganda de marketing, seu João comprou hoje com a gente uma geladeira, seu João lá da Liberdade, né? Aí esse consumidor vai lá e entra, porque você violou os dados dele. Você sabia que ele morava na Liberdade. Entendi. E você, naquela propaganda ali, sem autorização, ele entra com a violação dos dados e ele entra com a violação também da imagem e do direito... Só se ele assinasse algum documento, Agora, se ele tiver um termo... Ou assinasse um documento que chama-se de termo de uso de imagem, ou antes da filmagem falar, eu autorizo. Exatamente. Pronto. Mas aí, para você entender que os problemas, eles não são só... de grande porte, certo, mas tem os detalhezinhos que também pode gerar um passivo problemático para a empresa. Então, recentemente você, inclusive, expôs, semana passada, expôs um caso, enfim, nós não vamos citar quem foi, mas justamente de que você, por ser sabedor da lei, você então começou a gravar, porque para pegar, então já que a pessoa não queria lhe dar um papel por escrito, de que não teria o acesso a determinado estabelecimento, porque só a sua esposa que poderia ter esse acesso ao estabelecimento, então você pegou, não, então eu vou gravar. Então, como é que é isso? Porque assim, para minuciar a galera também, porque às vezes aí a gente entra já no direito de consumidor, que era uma das coisas que eu também já ia perguntar na sequência para você. Vamos conversar. O consumidor, ele tem um código específico para ele que ampara tanto a empresa quanto o cliente. Tanto a empresa como o cliente. Para a empresa também, a empresa ela não pode enxergar o código do consumidor como um vilão para ela. Justamente. Ele é um código que ampara para a empresa justamente poder ter os seus procedimentos. Só um momentinho, Jean. Que isso, querido? Olha aí, tá vendo como é que é? Tá perdoado. Eu sou um fã do Jean, cara. Eu tô aqui. Como é? A gente tá aqui gravando, pessoal. Vocês não estão vendo aí. Mas o Jean foi ali e voltou com um centro de salgado. Oi, na broca que a gente tá aqui. Tarde. Entendeu? A gente tá gravando de tarde, mas vai ser exibido à noite. Aí, e não é pra tu cortar isso, viu, sacana? Ele só tá perdoado porque durante os primeiros episódios vocês manteram o Jean oculto, né? E aí eu queria conhecer que era o Jean. E o Jean é uma pessoa maravilhosa. Aí agora, eu tô olhando aqui, aí passa o cheirinho aqui da coxinha. Rapaz, tá bom isso aí, viu? Sacana. Mas vamos lá, voltando, doutor. Da questão do direito do consumidor, tanto para a empresa quanto protege a empresa. Isso, o direito do consumidor ele dá um amparo
para que a empresa possa ter segurança nos seus procedimentos. Pronto. Aí o pessoal, porque muita gente Isso. pensa assim, que aquele livrinho lá, Ele tá lá isso para aqui nada, para não ser usado. não, pelo contrário. Se a empresa, se o empreendedor souber usar de todo o conteúdo que tem dentro daquele livro ali, a pessoa vai poder aplicar. E aí eu vou querer ser chato novamente e puxar a sardinha pro meu lado de novo. O direito empresarial, a advocacia empresarial, ela trabalha nisso. Porque não adianta você estar com o livrinho lá e o funcionário, o colaborador não ter preparo, conhecimento. Você não capacitou ele para entender o que tem dentro daquele livrinho. Para ele explicar para o cliente dele se ele está amparado ou não naquela atitude que ele está tomando. Foi o que aconteceu naquela empresa. Muitas pessoas entendem que se você tirar o celular e sair filmando e você falar, não, você não pode me filmar, eu tenho que abaixar porque eu estou violando o seu direito de imagem. Mas o Código do Consumidor, ele ampara o consumidor para produzir provas para instruir uma possível ação processual. Eu não posso pegar essa imagem, por exemplo, denegrir a empresa. Claro, é que é muito... Postar de forma vexatória. Aí sim eu estou violando a imagem da empresa e do funcionário que eu filmei. É muito importante isso que você está falando, doutor, porque muita gente, às vezes, se sente lesada pela empresa ou pelo produto. A gente cansa de ver de gente, por exemplo, que compra uma coisa na internet e chega pedra dentro da caixa, chega tijolo dentro da caixa, ao invés de comprar o celular, Claro, não chegou. Aí pega, o que vai? Não, eu vou correr para a rede social, vou postar, vou marcar a empresa. Peraí, rede social não é terra sem lei. Não é. Não é terra sem lei e a empresa pode te acionar. Justamente. Então, dá um recado pro pessoal aqui que às vezes fica furioso com alguma empresa e tal. Tem duas coisas que vocês podem fazer, que é o que, inclusive, eu instruo grande parte disso. Chama para resolver, senta numa boa, tenta entender para compreender, atender para compreender, pronto. Beleza. Se não, tá bom. Tenta resolver. São duas coisas. Exatamente. Não tem como o cliente... Você não vai agradar o cliente, mas você vai ter que resolver a dor do cliente. Agora, se você, por exemplo, vender alguma coisa errada, fora dos padrões, fora do princípio lá do direito do consumidor, porque todo empreendedor tem os seus deveres, mas também tem os seus direitos. Então, cuidado, porque todo mundo gosta de postar na rede social a tal da lacrosfera, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado com isso, gente, porque quando a gente posta aqui alguma coisa e tal, porque a gente já tem consentimento. Aí, quando é para se criticar, doutor, recebeu uma enxurrada de mensagens. Mas vocês sabem qual foi a quantidade das mensagens sobre o quê? Queriam saber qual era a empresa. E isso tá errado, gente. Não é para saber qual é a empresa, é para mostrar. Justamente é um post que ele fez educativo, para que vocês possam ter noção de cobrar os direitos dentro de uma empresa. Perfeito, Caetano. E olha só como foi muito legal essa situação que aconteceu comigo. Eu puxei o celular, os funcionários agiram de forma inadequada, continuei filmando, não permitiu que eu entrasse em determinado local, e aí chegou o proprietário da empresa. Ele chegou, passou por mim e falou, poxa, doutor, eu te sigo nas redes sociais. Aí eu falei, pô, então você sabe que eu não tô errado. Não, mas deixa eu lhe explicar o porquê que o senhor não vai poder entrar. E aí ele me chamou pro lado, conversou, me explicou, me instruiu, e eu falei, meu amigo, deixa eu falar. Ponto. Se a tua atendente tivesse falado isso que você está me explicando agora aqui, eu seria o primeiro a concordar com ela. Se a minha esposa ia estar em risco, se eu ia gerar qualquer problema para minha esposa, eu seria o primeiro a sentar e falar, eu não vou entrar. Mas você elucidou, você entendeu a minha dor, entendeu o momento que eu estava passando. E pronto, resolveu. E acolheu. Agora, qual que é o problema dessa lacração, dessa Porque se você não tivesse falado com ele nem nada, imediatamente tem gente que liga o Instagram e já aciona a live. Exatamente. Para já entrar ao vivo, já, para fazer uma reclamação já ao vivo do estabelecimento. Na hora, ele mesmo me questionou. Ele falou assim, doutor, mas o senhor vai postar isso aonde? Eu falei, não, eu estou resguardando o meu direito para uma possível ação. Isso aqui não vai ser exposto. Não pode. Não vou expostar. Até porque se você tivesse exposto ele teria todo o direito de lhe processar. De me processar. E aí ele me explicou o motivo. A gente bateu um papo, ele pediu desculpa. Ele falou, poxa, doutor, me ajuda, me dá uma dica aí acerca desse treinamento aí. Eu falei, pô, o líder, nesse caso o líder, a alta gestão da empresa está preparada.
mas os subordinados ainda não entenderam a cultura da empresa. Isso é muito importante. Por isso que eu volto a falar, a advocacia empresarial ela é preventiva. Então, ela olha aí, é pessoal. educacional. E a intenção do vídeo era educar. A gente trabalha para as empresas, a gente quer que as empresas decolem. Jamais eu ia expor uma empresa daquela forma. Mas, como você falou, lá na minha caixinha de mensagem ali, chegou um monte de mensagem. Fala quem é a empresa, fala quem é. Você precisa expor, o consumidor precisa saber. Não. Eu mostrei o erro, eu indiquei o erro. O empresário, ele entendeu o erro dele, falou que ia entrar em conformidade. Pronto. Eu ajudei ele me ajudou. Resolvido o problema. Um próximo cliente dele já não vai passar por isso. Pronto. Aí o pessoal pensa que tu é o Celso Russomano. Exatamente, né? Tô muito longe disso. E só não tenho medo nenhum de falar direito do consumidor. Totalmente... Né? Eu também boto. E não tenho problema nenhum de falar que sou totalmente contrário a essas práticas. Nós vamos lançar um quadro aqui no podcast. Direito do consumidor com o Dr. Pietro. Pronto. Rapaz, você vai me complicar. O Jean vai fazer as perguntas do fundo. Mas, doutor, ele vai fazer uma voz tipo do Lombardi. Mas, doutor, e se eu for na loja e não me atenderem bem? Eu posso processar a loja? Não, é importante. Mas é importante a questão da educação, Caetano. Pronto. A educação nem brincadeiras à parte. É muito importante. O consumidor ele tem que entender também que por trás da empresa tem toda uma cadeia produtiva, tem funcionários que dependem daquela empresa. Tem a geração de emprego e renda que está atrás. Geralmente os empregos diretos e indiretos. Que isso atinge. Então, às vezes, uma atitude de um consumidor, uma coisa que poderia ser resolvida de forma simples, se torna grande de proporções. Proporção máxima. Aí você pega, a empresa gasta muito com verba, muito com marketing, muito com imagem, muito com protocolos, processos, e pode se queimar por uma pequena coisa assim e bota tudo isso a perder. Exatamente. Para falar bem, tem 1, 2, mas para falar mal... Aí você tira pelas perguntas que você recebeu na caixinha. Exatamente, Caetano. E ali, por exemplo, o proprietário, ele me justificou. Mas se eu tivesse postado antes, a quantidade de pessoas que teriam replicado aquilo que eu estava mostrando... E aí você teria tornado público o local. Exatamente. E aí você, como eu costumo dizer, teria queimado a largada. Exatamente. E não é essa a intenção. Pronto. A intenção é educar. Pronto. Se for falar aqui, vai dar uns 10 episódios aqui. Dá uns 10 episódios. E ainda mais sentado numa cadeira gostosa como essa aqui. Meu amigo, quando eu cheguei aqui, eu falei... Porque você olha de longe, você acha que é uma cadeira simples. Quando você senta, a lombar já encaixou aqui. A lombar, aquela dor que eu senti a noite inteira, essa noite anterior, já deu aquela aliviada aqui. New Office. Olha só, que cadeira padrão, gente. Vocês estão vendo o contato aqui na tela. Entre lá em contato, procurem um Domingos. Eles ficam aqui na rotatória do Verdes Mares, aqui na Folha 31. Eu já vou ter que dar uma passada lá. Eu pensei que eu ia levar de brinde, mas como eu não vou levar, eu vou ter que dar uma passada lá na New Office. Olha aí, Domingos. Lá na New Office. Mandar um abraço aqui também pro Thiago, Conceito Office, pessoal lá em Belém também. Carlos Alberto, grande amigo nosso, parceiro, e que em breve vai estar aqui também com a gente no podcast, na próxima passagem dele a Marabá, tá? Bom, aqui, ó, uma cadeira como essa aqui, bicho, é um conceito realmente extraordinário para Marabá. Grandes equipamentos daqui de Marabá já tem os móveis que a própria New Office comercializa. Olha quem tá ligando para ele. Bota na câmera. Olha quem tá ligando para ele aqui. A fera aqui, tá passando justamente na hora aqui. Tá passando ele aqui, tá ali. Atende aí, vamos falar com ele ao vivo no programa. Atende aí, bora expor ele. Fale, meu amigo. E aí, tudo bem? Deixa eu falar, antes de você falar qualquer coisa aqui, pra eu não lhe comprometer, tô ao vivo aqui no Circuito Empreendedor, sendo entrevistado hoje, fizeram ele atender aqui, ao vivo. Rapaz, eu não acredito nisso, não. Fala, Thiago! Beleza, meu irmão? Tranquilo, eu te liguei pra falar do feirão do Imposto Amanhã. Olha aí, tá vendo? Mas tu tá falando comigo agora, não é mais com o Pietro, e a gente tá gravando aqui, o Jean não vai cortar. Não, então pronto. Tu consegue me dar um minutinho aí só pra gente finalizar aqui, eu já bato um papo contigo, tá certo, meu amigo? Tá ok. Pode ser ou urgente? Se for urgente, a gente dá uma parada aqui e resolve. Tá certo, eu aguardo sua ligação, meu amigo. Forte abraço. Forte abraço, tchau.
Olha, eu quero esse recorte, viu, Jean? Mas sim, voltando, antes dele ligar, a gente estava falando da Cavalete, né? Então, aí para voltar, né? Vários equipamentos aqui em Marabá e região já possuem os móveis da New Office, né? Tanto a Cavalete quanto as outras marcas que eles comercializam. Então, poltrona, cadeira de escritório, mesa. Daqui a pouco, quem sabe, aí, Thiago, Domingos, manda uma bancada bacana, nova pra gente. Mas vamos por parte. E Caetano, Essa cadeira aqui é espetacular, cara. Bicho, visitem eles lá, porque assim, pra gente falar aqui, tem uns conceitos aqui de ir pra trás, pra lombar. É muito bacana, pessoal. New Office, tá? e Caetano, deixa eu te falar, só abrir um parênteses assim. Muitas vezes, quando eu fui montar o escritório pela primeira vez, eu falei, não, pra economizar eu vou pedir pela internet. Oh, Cara, que furada. Móveis, você Até tem que sentar, você tem que fazer isso que você tá tem que fazendo experimentar. aqui. Experimentar, você tem que tocar. viver ele assim, O tocar, conforto, eu tô sentir. falando, eu vou aqui, eu vou atrás dessa cadeira lá na New Office, porque a diferença do conforto, e eu passo muito tempo sentado na cadeira trabalhando, eu viro noite no escritório trabalhando às vezes, e aí a coluna tem que estar em dia. Tem que estar em dia para no outro dia você tá renovado. Selado. E essa cadeira aqui, eu cheguei aqui, eu falei pra ti, não foi, Jean? Eu falei pra ti, eu falei, cara, essa cadeira me abraçou. Parece que eu tô levando um abraço da cadeira. Quero comissão, viu? Vamos lá, vamos passar lá. Já vendi uma aqui, Domingos. A comissão dele, tu já aplica o desconto pra gente, da comissão do Olha aí, Caetano. tá vendo como é? Tá vendo? O Jean gosta. O Jean gosta. Tá bom, é meu doutor, eu vou deixar ele ficar com a minha comissão. Eu vou deixar ele com a minha comissão, vou deixar. Aplicar o desconto pra ele, é isso aí. Essa comissão vai me sair cara, hein? Ó, vai me sair cara. E aí, entre um aqui e ali, a gente deu uma interrompida aqui, porque o Thiago, eu vou dedurar, o Thiago ligou pra gente aqui, porque ele queria uma orientação jurídica. Thiago, nosso parceiro, então, ó, também isso aqui é pra você, doutor. Thiago, Invest Solar. Rapaz, vou abrir, eu gosto de abrir. Vai abrindo, ó. Abre, vai mostrando. Invest Solar, agora, ela tá entrando também junto com a Max Elétrica em automação residencial. Então, aguarde que a gente vai ter novidades aqui também no podcast. Adorei a frase. Seja a mudança que você deseja para o mundo. Pronto, cara, tá vendo? Que frase incrível. Então, Invest Solar em Goiânia, Marabá Matriz, filial em Paraupebas, filial em Redenção, filial em Canaã e também em Goiânia. Número 1 em pós-venda na região norte do Brasil em energia solar. Que honra. Então, grande abraço, Thiago. Thiago, obrigado. Thiago tá com a gente desde obrigado. o início e vai ficar, porque agora vai vir um novo conceito aí também de automação residencial que ele está entrando junto com a Max Elétrica. Isso é um spoiler para vocês, viu? Porque já tem alguma coisa aí no mercado já. Quem quiser já vai atrás dele, tá bom? Minha esposa já vai me tomar. Minha esposa coleciona caneca aqui, eu vou negociar com ela aqui. Tu deixa mais parar vou pra deixar... ela. Bora ver. A colherzinha. A colherzinha pra mexer, pra tomar um chazinho, né? Aí deixa pra ela. Até porque agora, né? Então, Pietro também. Vamos guardar. Né? Esposa também tá grávida. Então, eu já tenho um filho, ele já vai pro segundo. E aí estamos entrando no time aqui também, dos papais, enfim. Correr. Nós estamos procriando Marabá. É isso aí. Vamos montar esse time do Águia aí. Pronto. Vamos montar. O Águia futuro do Águia aí tá nas nossas mãos. O sub-20 do Águia daqui a 20 anos já está quase garantido. Pronto. É isso. Eu quero falar também agora de um novo parceiro que está com a gente aqui e dar um destaque para eles, porque recentemente agora a agência lá que administra tá, sexta-feira agora, eles acabaram de inaugurar lá, a gente até foi lá, batemos um papo lá, Breno, Jonathan, mandar um abraço para vocês, pessoal da Play TV, as TVs que tem na cidade, na padaria e alguns outros grandes locais de circulação, que inclusive fica passando takes nossos lá do podcast, então também segue a gente lá e prestigie também, porque é uma outra forma da gente estar levando o circuito empreendedor para mais locais aqui, graças ao pessoal da Play. E a Play TV tá com nome novo agora, então, a agência é a Maniva. Maniva. Bem Belém, uma né? Questão regional agora, regionalizou. É isso aí. Então foi bacana lá. E abraço, Breno. Um abraço também pro Jonathan, que em breve o Jonathan vai estar aqui também na bancada com a gente aqui. Pronto. O Jonathan é uma figura, perigoso, o homem dos combustíveis. É isso aí, o cara é empreendedor também e gosta de Star Wars, assim como eu também. Então, vamos lá. A gente precisa entrar agora na pauta do marketing jurídico, porque no fim das contas é como você também
se apresenta para essas empresas, não só nas redes sociais, porque hoje, digamos que você está virando um doutor do consumidor, um Celso Russomano digital, alguma coisa do tipo, brincadeiras à parte, mas o serviço que você está entregando na ponta, e você poderia estar, enfim, estudando processos, aplicando conhecimento nos clientes, não, você está tirando parte do seu tempo para fazer essa comunicação empresarial sobre justamente as noções do direito empresarial e está lá na rede social gratuito para vocês verem. Então, vai lá no perfil dele, pega os outros vídeos lá e vocês vão ficar assim, caramba, eu faço tudo errado dentro da minha empresa. E o cara tá dando dica diária lá para vocês. E além das dicas que ele tá dando aqui, fundamentadas, com mais tempo, porque dentro da rede social é um tempinho curto. Então, É verdade. conta pra gente aí um pouco sobre esse marketing jurídico. Caetano foi mergulhar no mundo novo, no mundo, assim, inesperado. Partir para a área do marketing, se expor, botar a cara a tapa mesmo, Mas é muito gratificante quando você passa na rua. Eu tava no shopping um dia desse, e aí o cara lá de cima da escada falou, e aí, fala comigo, empreendedor. Olha eu falei, aí. pô, que bacana. Ficou E aí bacana. vem, tira uma dúvida. Essa aí, quando eu cheguei dessa empresa que a gente falou também, cheguei o proprietário, não, doutor, eu te sigo, eu assisto lá o que você tá fazendo. Esse feedback tá sendo muito legal. Teve um empreendedor aqui de Canaã, que veio tirar dúvida comigo. Outra vez, um cara de Minas Gerais, sobre um caso aqui de Marabá. E isso é muito gratificante. Mas você está sabendo, então, não só institucionalmente se apresentando como um resolvedor de dúvidas. Não, eu tenho as resoluções aqui para tirar tuas dúvidas Sim. aqui. Beleza. Mas também você também está fazendo geração de negócios para o teu Claro. escritório. Claro, e isso é muito complexo para a área do direito, Caetano. O nosso código de ética, ele veda diversas formas de marketing na área jurídica. Você pode vender seu serviço, mas você não pode demonstrar resultados. E no mundo hoje, que o que importa é o resultado, como é que eu não vou demonstrar meu resultado? Tem um cara bacana no jurídico, assim, que dá umas sacadas loucas. Eu não sei se você já segue ele. Senão fica a dica para você seguir, que é o Dr. Fran. É o cara lá de São Paulo. Bicho, ele fala, assim, de uma forma, assim, um pouco comediante, um pouco teatral, mas ele também fala uma linguagem, e ele já passou de milhões de seguidores já nas redes sociais, e ele é advogado, inclusive, de banca da própria Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nossa, bacana. Vou seguir ele. Eu tenho 2 mentores aqui na área empresarial aqui de Marabá. Na verdade, assim, eu tive um primeiro mentor, que foi o seu João Miranda, do Correntão Rural. Foi meu primeiro cliente, grande cliente aqui em Marabá. Foi um cara que me abriu as portas. E depois, por intermédio dele, veio o Emerson. E do Emerson veio o Emerson com a Intergrãos. E do Emerson veio a Principal BB com o Ergino. Então, tudo que é dúvida de empresarial, e agora você também é meu mentor, eu tiro dúvida com essa galera. Porque quando eu peguei a Intergrãos e eu falei assim, eu vi uma postagem tua, do Ergino, do Emerson, acho que um jantar de vocês, assim, eu falei, poxa, eu quero trabalhar com essa galera, porque essa galera tá fazendo diferente. E foi essa a pegada que eu trouxe pro meu escritório. Eu falei, não, preciso fazer diferente aqui dentro do escritório. E quando dá, nós sempre estamos juntos. Eu, o Ergino, o Emerson, o Henrique, o Hudson Júnior. Sempre que dá, as nossas esposas, inclusive, nós temos um ciclo de aproximação, de amizade muito grande. E quando nós estamos juntos, que tu pensa que a gente fica falando besteira? Não, a gente fica falando de negócios. E um fica trocando experiência e figurinha com o outro. De negócio. E aí eu falei assim, eu preciso estar perto dessa galera, eu preciso andar pelo menos próximo, porque tem um ditado, né? Tem que andar com águia. Não adianta tu ficar andando com galinha, que você vai andar igual galinha. Você tem que andar com águia para você voar. E aí eu fiz de tudo para me aproximar dessa galera que está fazendo diferente no empreendedorismo aqui em Marabá. Só que eu recebi muita represália. Eu recebi gente falando assim, você está passando vergonha, você está... Passando do ponto. Você está levando a advocacia para outro lado. Recentemente, a gente tem uma atuação também lá no Sindicom, com o Netão.
tem uma atuação Isso, tem isso também. com jovem. Você está lá Isso, no Sindicom, ajudando isso, também tô na assessoria jurídica lá ajudando, né? Estão ali com a nova convenção coletiva do comércio do aqui de Marabá. comércio, legal. E aí, eu fiz um vídeo que eu estava no Sindicom, depois eu fui para assim, e um colega me ligou e falou assim, ei, tu quer acabar com o nosso trabalho? A empresa ela tem que ter problema. Eu falei, não, meu amigo, você tá tendo uma visão muito bitolada das coisas, muito pequena. Você tem que querer, o advogado empresarial, ele tem que querer que a empresa decole. Quanto menos problema, eu falei, o advogado empresarial é advogado de bastidores. Se ele está aparecendo muito, se ele está resolvendo casos impossíveis, é que ele não fez o dever de casa. Então, assim, o marketing jurídico, como eu falei, a OAB tem as regras dela, limitando divulgação de resultados. E você faz parte da OAB aqui de Marabá também? Eu sou conselheiro da OAB e também sou presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB Subseção de Marabá. Então eu ando, aí eu aplico compliance lá no escritório. Eu ando dentro do que a minha legislação de ética permite. Dentro disso, eu divulgo conteúdo, eu acho que além da questão de relacionamento, que tem gerado um retorno muito bom. Tem a parte social também, tem aquela empresa que tinha uma dúvida, o cara estava fazendo alguma coisa errada. E você falando da parte social, a gente também tem que abrir um parênteses, porque também você é consultor jurídico do Instituto Esperança e Vida. Cara, o Instituto Esperança e Vida ele aquece, é um aquecimento no meu coração. É algo que eu faço com o maior prazer. Momento gratidão aqui no podcast, porque o Instituto, o trabalho da dona Cida lá é fantástico. É um trabalho fantástico e eles me deram essa oportunidade. Eu digo que não sou eu que ajudo lá, eles que me ajudam a ter essa oportunidade de ajudar uma causa tão bacana. Pessoas, mulheres acometidas com câncer de mama, mas não é só isso. Eles pegam toda a sociedade que envolve essas mulheres, o filho, a família, das pessoas que estão com câncer. E eles estão com outros projetos muito bacanas aí que também estão por vir. Eu acho que não vai ficar só restrita. Não, inaugurou agora, aberto ao público agora. A gente tá exibindo o podcast aqui, isso, mas aqui a gente também tá lá, a gente é onipresente. Exatamente. Estamos aqui e estamos lá, porque hoje também foi inaugurado ao público, 30 de junho, foi aberto ao público, enfim, para aqueles que precisam procurarem o Instituto. O Instituto foi lançado oficialmente lá na rua Santa Terezinha, na esquina do Hospital Materno Infantil, lá na Velha Marabá. E é muito bom isso aí. Ajudar o próximo é algo que traz um conforto muito grande. Às vezes é melhor para quem está ajudando do que para quem está sendo ajudado. Claro, pô. Recentemente a gente fez o trabalho lá no Circuito Empreendedor com o Hudson. A gente conseguiu vender mais de 1000 rifas e as empresas acabaram doando os prêmios para as rifas lá. E agora o Hudson, inclusive, vai abrir uma lanchonete lá no prédio lá onde está sendo instalado o Instituto Esperança e Vida. Então, o trabalho também que você faz, dando um assessoramento não só para a dona Cida, mas para toda a diretoria que compõe lá. O Ergino diz que eu sou conselheiro lá, eu faço parte do conselhão. Eu falei, eu estou só arrumando mais serviço do que eu já tenho, mas esse a gente tira um pouco do tempo, porque realmente vale a pena. E o evento, o primeiro circuito do Mundo é de Quem Faz, ele os arrecadou quase 400 quilos de alimento para ser doado para o Instituto Esperança Vida. Então, para ajudar, inclusive, as famílias. Tem gente que doa muitas cestas. O próprio Renato Lima, quando faz a imersão Leaders aqui em Marabá, ele faz a dinâmica lá da imersão, e aí as cestas que são doadas, também uma parte, o próprio carro-chefe que comercializa doa também uma outra parte, e aí vai sempre abastecendo esse estoque de cesta, porque às vezes a família, o provedor da família tem que largar o emprego, sair do emprego para poder cuidar, e eles ficam às vezes sem ter o que comer. Então, isso é uma das causas sociais, inclusive, que a própria bandeira, isso está no DNA do Circuito Empreendedor. Fazer os eventos, tornar um evento mais especial que o outro, mas sem esquecer da parte social, o lado social. Tá? E aí a gente pode pedir, né? Para quem não segue ainda, segue o @, Instituto Esperança e Vida. Tá lá no Instagram. Seguir, puder dar uma passada, visitar, conhecer o projeto, que é muito bacana. A gente vai deixar aí os comentários. O Jean vai colocar aí no Caracteres para vocês, tá? Bom,
Vai vir uma novidade aí em breve, a gente vai soltar aí alguns spoilers nas redes sociais, inclusive o Dr. Pietro vai estar com a gente nesse novo projeto aqui dentro do podcast, né, do Circuito Empreendedor. E, Dr. Pietro, é lógico que eu não posso deixar de falar da nossa ótica Helena, né, Jean? Bem oportuno, né? Porque tem que falar do nosso patrão, não é isso? O príncipe de Marabá. É, nosso príncipe. O homem é um lorde, o homem é um príncipe, o homem é um gentleman. E agora ele tá usando cada óculos assim, um diferente do outro. Aí eu já falei pra ele, eu quero aquele laranja e azul que ele tava usando ontem. E eu vi agora, Caetano, que tem a marca própria, né? Tem a HR Prime. A marca própria. E falando em marca própria, eu trouxe isso aqui pra você, Rapaz, doutor. eu vou ficar mal acostumado. Toda vez que eu vier, eu vou querer esses brindes aí, ó. E é marca própria. Você falando em marca própria, tem uma surpresinha pra você aí. Vou abrir aqui. Vou dar só dica. Tá chegando o verão. Marabá, Praia do Tucunaré. Tá chegando o verão. Aí, HR Prime, ó. Rapaz, vou botar agora. Jean, já vou colocar. Olha nessa câmera aqui. Olha a lupa do homem, Jean. Bora ver se melhora um pouquinho a aparência. Tu é doido, bicho. Óticas Helena. Henrique, muito obrigado. Esse aqui já vai ser muito usado nesse verão aí. Julho, Tucunaré. Olha e aí, agosto. ficou bacana nele, viu? Vai pra Salinas também. Vamos levar Aí. pra Salinas aqui. Óticas Helena pra Salinas. Rapaz, gostei. HR Prime. Qualidade. Tá vendo? Isso é só Óticas Helena, 12 anos de mercado. Em breve, mais novidades da Óticas Helena. E Tá bom? marca própria. Gostei de Entendeu? ver. HR Prime, by Óticas qualidade e a Helena. lente. Negócio incrível. Pronto. Obrigado, viu, doutor? Eu vou entrar agora nas considerações finais. Agradeço imensamente a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. A gente sabe do dia corrido que também você tem. São muitos processos, são muitas leis, são muitos atendimentos, muitas consultas, né, que as empresas acabam fazendo contigo, mas satisfação muito grande. Você, primeiramente, é um dos grandes que dão audiência para esse projeto e seguindo. Você sempre, que possível, está compartilhando, está fomentando. Eu sou fã fã do Circuito Empreendedor. E vem agora num momento da gente poder falar realmente sobre a pauta jurídica voltada para o empreendedorismo. Então, nada mais justo do que reconhecer também esse trabalho que tu já estás fazendo no teu Instagram, né? Porque, querendo ou não, ali é muito lúdico, passa ali, tá passando mensagem para muitas pessoas realmente sobre como tem que ser feito dentro das empresas para todo mundo poder se proteger e aquele consumidor também para ele não poder comprar gato por lebre. Então, para não ter essas coisas. Então, tanto de um lado, direitos e deveres, tanto do outro, direitos e deveres. Exatamente. Tá? E em breve a gente vai fazendo alguns trabalhos conjunto, esse spoiler que eu vou deixar para vocês. Já estou à disposição. Tá? Agradeço demais a oportunidade. É uma honra fazer parte agora do Circuito Empreendedor, estar dentro aqui, participar do Circuito Empreendedor. Eu que sou fã assumido do programa. Sou fã seu também. Eu te parabenizo demais. Tem uma interlocução muito boa. É muito prazeroso assistir o Circuito Empreendedor. Jean, outro cara maravilhoso. Jean, obrigado pela recepção. Acolheu, me deixou muito à vontade aqui. E, para encerrar, eu gostaria de encerrar com uma frase que eu criei baseada em duas outras frases de dois caras que eu adoro muito. Eu falo que a desculpa é a justificativa do fracassado. Por que eu falo isso? Porque o que importa é o resultado, como diz o Renato Lima. E o resultado só vem na vida de quem faz. O mundo é de quem faz. Então, você está dando desculpa é porque você deixou alguma coisa por fazer e você não entregou o resultado. Então, a desculpa é a justificativa do fracassado. Muito obrigado, Caetano. Valeu, doutor Pietro. Valeu todo mundo aí pela audiência. Obrigado, Jean, mais uma vez. Vou deixar aqui o link para vocês seguirem também a gente no Instagram. Segue a gente também aqui no YouTube. Curte lá o canal. Deixa seu like, compartilha com seus amigos. A gente também está no Spotify, tá?
E não deixa de dar uma passada lá para olhar os outros conteúdos que a gente tem no Instagram, tá, pessoal? Até uma próxima oportunidade. Um grande abraço. Valeu.